Então, boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui hoje, né, como coordenador da área de estudo do Espiritismo, e uma grande responsabilidade também, que eu entrei no CRE esse ano, então estou aprendendo ainda muito, né. Agradeço aí a ajuda bastante do Carlos Alberto, que me colaborou bastante nesse início, e também, né, do pessoal antigo que estava no grupo anteriormente, que também favoreceu bastante, assim, me deu bastante dica do que eu deveria fazer, como participar melhor aqui do encontro. Então, inicialmente, né, eu vou me apresentar, meu nome é André Lema, eu sou da cidade de Inconfidentes e frequento o Centro Espírita Caibar Schutter, lá na cidade de Ouro Fino, que é vizinho aqui de Inconfidentes, quintal nosso aqui de Inconfidentes, ou Ouro Fino, Inconfidentes é quintal de Ouro Fino, né, como preferirem aí. Mas e aqui a gente tem a participação, né, do Carlos Alberto, que ele é o vice-presidente do CRE, o Carlos Gomes também, que é o presidente atual, e a gente vai dar início, então, à nossa apresentação da área de estudo, começando com uma prece. Então, fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai misericordioso, e agradecendo a Ele essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos, podendo falar em seu nome, divulgando essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, que tanto esclarecimento ele nos traz. E assim, pedimos a nossos anjos da guarda, que a espiritualidade protetora da casa e de todas as casas espíritas, participantes, que possamos desenvolver um trabalho bem feito, que possamos sair daqui com um bom aproveitamento do estudo da tarde. Que assim seja. Então, agora eu peço licença, eu vou fazer a apresentação do material. Então, nós estamos aqui, né, no nosso encontro anual de trabalhadores das casas espíritas, no ano de 2023. Eu sou o coordenador da área de estudo do Espiritismo, né, e pertenço ao 23º CRE, que é o Conselho Regional Espírita, que fica com a sede em Santa Rita do Sapucaí. Como a gente viu, né, que tem pessoas aí de fora, de outros estados, de outras regiões, até mesmo de outros países, coloquei aqui um pedacinho, né, do mapa de Minas Gerais, onde a gente tem aqui na região, no sul, né, a região que abrange o 23º CRE, e aonde pertence, então, como já foi falado de manhã, são 53 cidades que fazem parte dele, todos eles trabalhando em prol do Espiritismo. E, na minha apresentação, eu vou iniciar fazendo uma apresentação do trabalho que é feito na área de estudo do Espiritismo, os objetivos do estudo, as referências doutrinárias, o trabalhador que está lá atuando, né, nos grupos de estudo, como se tornar também um trabalhador no grupo de estudo e a construção do conhecimento espírita. E aí, qualquer dúvida, podem interromper, fiquem à vontade. Então, iniciando, né, a apresentação da área de estudo do Espiritismo, essa área de estudo ela tem como finalidade orientar a organização e o funcionamento dos grupos de estudo da doutrina no âmbito do movimento espírita. Ou seja, então ela vai dar aquela orientação necessária de que obra estudar, como fazer essa organização, qual obra estudar primeiro, qual obra estudar depois, como que funciona um grupo de estudo, né, que esse grupo de estudo ele não pode ser naquele modelo de aula convencional, então ele tem que ser um pouco mais dinâmico para realmente atrair as pessoas a participarem e estudarem essa doutrina. Ele tem ainda como objetivo oferecer segurança doutrinária aos facilitadores, pois reguarda os fundamentos e a universalidade dos princípios doutrinários. Então, quando a gente faz um trabalho sério, um grupo de estudo baseado realmente nas obras básicas e naquelas obras que também servem para auxiliar no entendimento do Espiritismo, a gente, como da área de estudo do Espiritismo, a gente vai dar aquela segurança doutrinária para os trabalhadores das casas espíritas, para que eles possam realmente estar passando o fundamento correto, aquela universalidade dos princípios doutrinários, né, que Kardec também postulou para nós, através da espiritualidade superior. A gente garante ainda
uma orientação pedagógica e técnicas de estudos que promovem a interação entre os participantes. Então, oferecendo oficinas para os centros espíritas que necessitarem, que pode ser presencial, ou hoje nós temos essa facilidade de estar fazendo de maneira remota, né, virtualmente, oferecendo orientações de como fazer esse estudo, de tornar esse estudo mais interessante, de interagir mais os participantes, para que eles realmente continuem no estudo e que ele não comece e desanime, porque fica uma coisa meio chata, muito pesada. Dentre os objetivos agora da área de estudo do Espiritismo, eu coloquei alguns deles de forma resumida, não coloquei todos, mas nós temos ali que ele seria de incentivar e orientar o processo de implantação, organização e consolidação de estudo regular do Espiritismo nas instituições espíritas. Então, para incentivar realmente, que eu acho que nós sabemos, né, que desde a época de antes de Jesus, depois de Jesus, e mesmo o Kardec, ele falou que a gente sempre tem que estar estudando, temos que estar aprendendo cada vez mais, e a gente não pode parar de estudar. Então, para isso, né, nós, da área de estudo, vamos incentivar que as casas espíritas montem seus grupos de estudos e passar as orientações necessárias de como fazer esse grupo, de como organizar esse grupo e como consolidar ele junto da sua casa. E estimular realmente o estudo sistemático do Espiritismo. Como foi falado hoje de manhã também, para quem participou, né, a gente tem que focar nas obras básicas da doutrina e em algumas obras que também são importantes, mas não fugir daquele foco do Espiritismo e acabar indo, por exemplo, a espiritualidade, né, que fugiria um pouco do nosso foco, a gente fugiria um pouco daqueles preceitos que Kardec deixou para nós. E também, como objetivo, nós temos fortalecimento da integração entre as áreas nas instituições espíritas, as áreas dentro da própria casa e entre as diversas casas que nós temos. Então, a gente vai fortalecer e integrar essas áreas, garantindo com isso, né, que o Espiritismo seja divulgado de maneira adequada, que ele possa chegar para o conhecimento de mais pessoas. Ainda como objetivo seria manter os programas de estudo já existentes em âmbito nacional, então, aqueles programas que já são comuns, né, em praticamente todas as casas espíritas, que é o Pentateuco de Kardec, algumas obras de André Luiz, algumas obras de Joana de Ângeles, então manter esses programas já existentes. Como referências doutrinárias, nós seguimos, né, as obras espíritas codificadas por Allan Kardec, né, que são o Pentateuco, e as obras que sejam coerentes com a codificação espírita, como essas que eu acabei de citar, algumas obras de André Luiz, de Emmanuel, que foram psicografados por Chico Xavier, as de Joana de Ângeles, né, psicografada pelo Divaldo, e assim nós temos outras obras que também podem entrar na referência doutrinária, mas elas têm que estar de acordo, então, com a codificação espírita. Com relação ao trabalhador, para que ele possa, né, ser um facilitador dentro do grupo de estudo da casa espírita, primeira coisa, ele tem que ter comprometimento com a doutrina. Então, ele tem que praticar a doutrina, não só dentro da casa espírita, mas o tempo todo na sociedade, mostrando, então, realmente a sua mudança moral. Ele tem que ter disponibilidade de tempo para que ele possa estudar antes de chegar no grupo de estudo e ser o facilitador, e ele tem que ser dedicado aos estudos. Então, a gente não pode parar de estudar. Isso aqui já foi colocado de manhã, né, estou colocando novamente, né, que nós encontramos lá em Romanos, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Então, é uma cobrança que nós temos, né, que a gente precisa aprender primeiro para poder ensinar o outro. E o estudo do Espiritismo, ele é dinâmico. Então, o que a gente estuda esse ano, quando a gente for estudar novamente o mesmo livro, a gente vê um novo foco, uma nova forma de conhecimento que você está tirando dali. Então, a gente tem que continuar estudando sempre. E também nós encontramos, né, na Fonte Viva de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que onde está ide e ensinai nas palavras do Cristo, quer dizer ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. E a gente só consegue exemplificar se a gente conhecer muito bem aquilo que a gente vai querer ensinar. Então, nós precisamos praticar e continuar ensinando, estudando o tempo todo.
E para se tornar um trabalhador, para se tornar um facilitador dentro da casa espírita, a questão é começar com instrução. Então, ele tem que começar a participar dos cursos, ele tem que começar a fazer as leituras das obras. Às vezes, eu conheço pessoas que começaram com romances espíritas e se interessaram pelo assunto e foram e acabaram se tornando um excelente trabalhador dentro da área de estudo. Então, não importa se às vezes ele começar com uma obra que não está dentro daquelas que são recomendadas, mas que vai despertar nele, né, o interesse pelo espiritismo. Então, nessa condição, a gente vê que o trabalhador, ele vai, para ele depois se tornar trabalhador, aí sim, ele tem que conhecer todas as obras básicas, ele tem que conhecer as obras principais aí da doutrina, para que ele possa, né, exemplificar e acabar se tornando um facilitador dentro do grupo de estudo. Então, está aquele que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, a gente não tem como deixar de estudar, né? O estudo ele tem que estar sempre presente na nossa vida, dentro da casa espírita. E aqui eu peguei um pedacinho do livro Estude e Viva, na introdução, né? Que foi psicografado pelo Chico, nas palavras de Emmanuel, que efetivamente não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do espírito. E forçoso será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige de nós caridade para conosco. Quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Então você vê que são várias mensagens que nós encontramos, né, focando a importância aí do estudo. Nessa mensagem psicografada por Cecília Rocha, que está publicada na revista Reformador no ano de 80, aos espíritas responsáveis pelo movimento espírita uma ampla tarefa de divulgação das obras básicas da doutrina, promovendo um estudo sistemático das mesmas, para a assimilação correta dos princípios e bases do espiritismo e de sua missão. Então, para a gente poder divulgar a doutrina, eu preciso fazer esse estudo sistemático, para eu conhecer a doutrina e saber o que eu vou divulgar. Para eu não fazer uma divulgação achando que eu estou divulgando o espiritismo, eu estou lá divulgando uma outra coisa, uma espiritualidade, alguma coisa diferente do que é o espiritismo realmente. E aí a gente encontra ainda, no Livro dos Espíritos, na introdução ao estudo da doutrina espírita, no item 8º, Kardec fala para a gente: quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudá-la metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Então tem que estudar, não tem jeito. Então, se nós queremos, né, participar dos grupos de estudo, a nossa função lá dentro é estudar, tanto os trabalhadores, para que eles possam passar os conceitos de maneira mais correta para os participantes do grupo. E para a gente fazer a construção do conhecimento espírita, então, nós iniciamos sempre pela parte básica, né, como Kardec colocou para a gente, que seria a introdução ao estudo espírita, do espiritismo. Depois passamos pelo estudo das obras básicas, passamos para o estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo avançado da doutrina espírita, e depois a gente vai para os outros livros que vão compor, né, a nossa base de formação, que aí podem ser esses livros que foram psicografados e que vão complementando aqueles conhecimentos que Kardec já trouxe para a gente nas obras básicas. E esse estudo que nós fazemos, ele pode ser um estudo individual, sem dúvida. Eu posso estudar na minha casa, hoje com a internet eu consigo fazer esse estudo através de materiais que a gente consegue gratuitamente baixar e ler esse material, ou assistir palestras, né, sobre aquele tema específico. Eu consigo, então, fazer esses estudos de maneira individual. Agora, o interessante do estudo, sem dúvida nenhuma, seria o estudo em grupos, porque quando a gente faz o estudo em grupos, a gente vai acabar tendo ações que estimulam o debate e a reflexão. E aquela minha experiência pessoal, ela se junta com a experiência pessoal dos demais participantes e vai fazer com que aquele conhecimento realmente se torne um conceito que acaba
sendo mais fiel àquela minha necessidade, aquele conhecimento realmente da doutrina. E essa construção do conhecimento ela tem que ser feita de forma viável. Viável, se a gente pegar a definição dela, vem de vida, né? Então, a gente tem que fazer com que o conhecimento espírita ele se torne vivo dentro da casa espírita, que ele germine lá dentro, que seja de maneira criativa, sim, só que sem fugir dos postulados espíritas. Então, ele tem que ser de maneira criativa e, ao mesmo tempo, coerente com esses postulados espíritas. Então, como a gente vê nessa imagem, né, se me ensinas com amor, eu aprendo. Então, a gente tem que ser caridoso no momento em que a gente for atender aos grupos de pessoas que vão estar participando do nosso grupo de estudo e procurar esclarecê-las da melhor maneira possível, sem ridicularizá-las, né, atendendo elas com carinho, com amor que elas merecem, com respeito que elas precisam. E outra coisa da construção do conhecimento espírita é que ele tem que estar ao alcance e a serviço de todas as pessoas. Então, hoje, nós não podemos querer que o conhecimento espírita fique restrito somente a uma determinada classe social, a uma determinada grupo de pessoas de determinada idade. Então, ela tem que servir a todas as pessoas, das crianças, os jovens, os adultos, os idosos. Tem que ser pessoas de todas as classes sociais, de todos os graus de instrução, inclusive pessoas que apresentam algumas deficiências, sejam elas deficiências físicas, sejam deficiências intelectuais. A gente tem que levar o conhecimento espírita para todo mundo. E para isso a gente tem que fazer a inclusão nos grupos de estudo. Então nós temos que, no Evangelho de Marcos, Jesus pede para que os apóstolos eles fossem ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então ele não excluiu ninguém. Então não importa que se a gente tem pessoas com deficiência, a gente tem que fazer de alguma maneira que ela possa então ser integrada naquele grupo de estudo. E essa inclusão ela deve ser feita de maneira a garantir que essa pessoa possa receber o ensinamento da melhor maneira possível. Então, a inclusão ela vai depender da condição de cada indivíduo que estiver participando daquele grupo de estudo. Então, uma inclusão para uma pessoa com uma deficiência motora, às vezes a gente vai precisar fazer rampas de acesso dentro da casa espírita, vamos ter que fazer portas mais largas para que possa passar uma cadeira de roda, por exemplo. Já uma pessoa que tem uma deficiência visual, eu vou ter que desenvolver alguns materiais para ela, gravados, utilizar dos audiobooks que nós temos disponíveis, utilizar já de alguns livros em braille, que já tem impressão de algumas obras espíritas já em braille, e assim a gente vai fazendo esses ajustes. Pessoas que têm problemas intelectuais, então a gente vai ter que buscar fazer, talvez, uma forma de explicar mais fácil para ela, utilizando mais imagens, utilizando mais figuras que possam permitir a ela ter o entendimento necessário, do qual ela vai ter capacidade, então, de aproveitar e de poder, então, se orientar e aprendendo da melhor maneira possível, né, na construção aí desse conhecimento para todas as pessoas. Então, hoje, a gente não pode pensar em exclusão, a gente tem que pensar sempre em inclusão. E cada vez mais a gente está vendo essas pessoas com essas necessidades especiais chegando até a nossa casa. E às vezes a gente não tem como recebê-las, não por causa de alguma questão estrutural da casa, mas às vezes é por falta que o trabalhador ele não está preparado para receber essa pessoa. Então, nesse momento, é importante também que, nesse trabalho de inclusão, os trabalhadores eles sejam orientados de como fazer essa recepção, de como receber essas pessoas, de como acolher essas pessoas, que elas têm as suas necessidades especiais. Não é dentro da casa espírita, mas eu sou professor, eu trabalho no Instituto Federal, aqui em Confidentes, e nós estamos com um programa aqui dentro de aprendendo com as diferenças. E estamos recebendo as pessoas da APAI, que vêm de diversas cidades.
E a gente vê a dificuldade que é da inclusão, porque as pessoas elas chegam carentes de aprendizado e muitas vezes nós mesmos, os professores e os alunos que vão conviver com esse grupo, entre aspas, diferente, não estão preparados para aquilo. Então a gente precisa mudar as nossas atitudes e enxergar eles como nossos irmãos que são. E aí poder oferecer para eles, então, essa oportunidade. E aí, uma vez que o trabalhador ele encara essa questão da inclusão de frente, fica muito mais fácil daí ela receber essa pessoa com essa necessidade especial e poder possibilitar a ela, então, um aprendizado também, da maneira que for possível para ela. Outro ponto importante da construção do conhecimento espírita seria nós incentivarmos o estudo de temas da atualidade. Hoje a gente vê falar muito, né, de bioética, nós vamos falar muito questões de aborto, uso de drogas, né, e isso nós temos que estar preparados como trabalhadores da área de estudo do espiritismo para poder responder essas questões à sociedade. Porque muitas vezes eles acham que, né, que esses temas são temas atuais e que eles não... E se nós pegarmos, né, as obras de Kardec, a gente vai ver lá que nós temos resposta para quase tudo. E lá a gente vai encontrar, então, o apoio necessário para podermos responder com mais convicção a esses temas da atualidade. Então, por que ser contrário ou favorável a uso de animais transgênicos? Por que ser contrário ou favorável ao aborto? Então, nós vamos estar com uma condição de apoio realmente da doutrina espírita para a gente poder responder a esses temas com mais capacidade de resposta, sem deixar dúvidas para as pessoas que vão estar nos ouvindo. E outra parte importante que nós temos da construção do conhecimento espírita é o compartilhamento do conhecimento nas redes sociais, que isso é uma coisa que veio para ficar. Né? Nós tínhamos, né, de maneira até um pouco, assim, vamos dizer assim, devagar, a divulgação das obras espíritas na rede social antes da pandemia. E a pandemia ela veio e acabou fazendo com que essa divulgação ela acontecesse de uma maneira muito mais ágil, muito mais rápida, e muito mais pessoas tiveram acesso a essas informações, que às vezes eram restritas a grupos menores. E hoje a gente consegue, né, compartilhando essas informações, ter contato com pessoas de qualquer parte do Brasil e de outros países. A gente consegue ver o que está sendo feito lá fora, a gente consegue mostrar o que a gente está fazendo aqui também dentro das nossas casas. Isso é importante, então, que essa divulgação ela seja feita dessas obras espíritas, e também a divulgação daquilo que a gente está fazendo dentro das nossas casas espíritas. Como que a gente está trabalhando, cursos que nós estamos oferecendo, como que a gente vai estar oferecendo esse curso ele é presencial, ele é à distância, se ele for à distância, ele é aberto a que tipo de público, então a gente tem que compartilhar isso, e à medida que a gente vai compartilhando, mais pessoas vão tendo contato com o espiritismo, mais pessoas vão conseguindo desmistificar o que é realmente o espiritismo, porque a gente sabe que ainda muitas pessoas desconhecem o espiritismo. Eu tenho uma amiga que ela diz que não vai na casa espírita por medo. Ela tem medo de entrar lá dentro e um espírito atacar ela. Quer dizer, é uma total falta de conhecimento. Por mais que você fale para ela que isso não vai acontecer, que ela pode ir lá numa reunião para assistir um evangelho, que ela pode ir lá para ver um estudo, para participar de um grupo de estudo, ela não vai. Ela morre de medo. Então, isso daí, se a gente consegue fazer essa divulgação, então mais pessoas vão ter contato com essas obras, mais pessoas vão ver aquilo que a gente está fazendo, né, os trabalhos que são feitos dentro da casa, e vão conseguir, com isso, desmistificar bastante o espiritismo. Isso nós temos, né, esses materiais disponíveis para estudo, né, em vários sites. Eu peguei aqui da União Espírita Mineira, nós temos, então, dentro
da área de estudo do Espiritismo, nós temos a aba aqui de download, e lá, quando a gente clica nela, tem vários materiais que podem estar sendo utilizados para estudo dentro das casas espíritas. Então, o estudo sistematizado da doutrina espírita na visão do plano espiritual, orientação para o estudo sistematizado da doutrina espírita, teve as sugestões para o estudo do espiritismo online, né, de maneira online, e outros materiais que você encontra disponíveis no site da União Espírita Mineira. Além deles, nós temos também, por exemplo, na FEB, né, na aba aqui de download, nós encontramos na parte de estudo uma série de obras que podem ser baixadas para serem estudadas. Então, as obras de Allan Kardec, obras de estudo básico do Espiritismo, do estudo Rede Vivo, obras, inclusive, em outros idiomas que a gente consegue, obras para estudo da mediunidade, obras para estudo da parte da infância e juventude. Então, nós temos obras, muitas, disponíveis para fazer uso, né, de maneira online. E essas obras, então, elas devem ser baixadas, devem ser estudadas e devem ser propagadas. Agora, é importante, quando a gente vai fazer essa divulgação da doutrina espírita, dentro de um site, que seja um site, né, ou da Federação Espírita Brasileira, ou da União Espírita Mineira, ou um site da própria Casa Espírita, mas que esses materiais, eles tenham autoria, para que eles não fiquem sendo colocados a esmo dentro da internet, que possam acabar virando, né, sendo utilizados para fazer fake news. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, que da mesma forma como a internet ela veio com uma ferramenta excelente para nós, ela também pode acabar, né, se tornando uma ferramenta que vai contrária àquilo que a gente está querendo pregar. Então, nós temos que ter esse cuidado e estarmos sempre cientes do material que nós vamos estar produzindo. Esse material pode ser um estudo que nós fizemos de um livro, nós fizemos ali um resumo desse livro, a gente pode publicar esse material, a gente pode estar publicando um material relacionado com algum tipo de dinâmica que nós fazemos dentro do nosso grupo de estudo, né, uma coisa que funcionou, que deu certo, e que pode ser colocado à disposição de outras pessoas para que elas possam estar estudando, possam estar empregando também nas suas casas espíritas. Então, seria a condição que nós temos. E que a luz do Evangelho, né, ela possa estar brilhando em todas as casas espíritas, a partir do momento que a gente começa a fazer esse estudo sistematizado, esse estudo das obras básicas da doutrina, que ele se espalhe por todas as casas, e nós aqui, da área de estudos do Espiritismo, a gente está à disposição para auxiliar nas casas, na medida que for necessário, para que possa, então, orientar, possa oferecer treinamentos, cursos para capacitação dos trabalhadores da Casa Espírita, para que eles possam, então, organizar da melhor maneira possível esses grupos de estudo, e que esses grupos de estudo realmente eles sejam grupos sérios, que a gente esteja estudando as obras adequadas do Espiritismo, e que a gente não se deixe levar, né, por sensacionalismos baratos, que muitas vezes a gente vê na internet, e que a gente faça realmente esse estudo baseado nas obras básicas, que temos muito para aprender, e cada vez que a gente estuda ela, né, a gente aprende mais. Eu fazem 5 anos que eu estou aqui na região, aqui em Minas, eu era do interior de São Paulo, e lá na casa espírita que eu frequentava, nós também tínhamos toda uma rotina de estudo. E quando você chegava na casa, você era convidado, né, para participar dos grupos de estudo, e você tinha que começar lá da base. Então, tinha que começar a iniciação, realmente, do Espiritismo, para depois você chegar nas obras básicas, e depois você era convidado a participar de outras atividades dentro da casa. Então, quer dizer, formava realmente aquele trabalhador, né? Você passava por 4, 5 anos estudando para que depois você pudesse atuar, seja no trabalho mediúnico, seja no trabalho de evangelização, seja no trabalho de samaritanos, que nós fazíamos, de visitas aos doentes, aos necessitados. Então, a gente passava por esse treinamento.
E essa é uma coisa, então, que a gente tem que fazer realmente acontecer, para que as casas espíritas elas se tornem referência, né, de coisas boas, e que a gente possa, com isso, estar divulgando essa doutrina maravilhosa que Kardec trouxe para nós, através dos espíritos superiores. Então, aqui eu terminei a minha apresentação, eu estou à disposição para nós conversarmos, para tirarmos mais dúvidas. Muito bom, André. Parabéns aí pela exposição. Você falando aí da inclusão, me veio aqui lembrando que num grupo de estudo pode haver analfabetos, pessoas com baixa escolaridade, e temos que tomar cuidado com as palavras, né? Que há muitas palavras não usuais, né, nos livros espíritas, e não devemos deixar de dizê-las, mas sempre quando disser, colocar logo em seguida o significado, né, para crescermos juntos também nessa cultura de novas palavras. E ao analfabeto falar de uma maneira que ele entenda, porque ele também precisa conhecer o Espiritismo. Então, não é porque ele não sabe ler que ele não vai ter acesso ao Espiritismo, né? Não, com certeza, Carlos. E isso é importante, porque eu vejo assim, eu já tive a oportunidade, né, de estar em grupo de estudo com pessoas com baixa escolaridade, e às vezes até mesmo analfabetas funcionais, como elas mesmas se diziam, né, que chegaram a frequentar alguns anos da escola, mas não o suficiente para ficarem letradas, e era interessante que você via que elas se dedicavam muito mais do que muitas vezes a pessoa que tinha uma escolaridade maior, porque a necessidade dela de aprendizado e o desejo realmente de aprender sobre o espiritismo era muito grande. Então ela acabou fazendo com que elas se dedicassem bastante. E aí, quando surgiam essas palavras, às vezes a gente não era por maldade mais nada, você estava lendo e você acabava esquecendo. Daí a gente tem que dar liberdade para que dentro do grupo essa pessoa possa levantar a mão e falar assim, olha, eu não entendi o que significa essa palavra também. Então tem que, desde o início, né, o grupo ele tem que estar trabalhando de maneira concisa, permitindo essas pessoas se expressarem. Porque senão, se você começar a falar as palavras difíceis e tudo mais, acaba que essas pessoas se intimidam e não vão acabar desistindo, né, do estudo que é tão importante para elas também. Oi, Carlos. Sim, interessante, ainda nesse tema de inclusão, um outro grupo que a gente merece dar atenção, quem tem alguma dificuldade de leitura, além de não ser... O analfabetismo, sim, é um ponto, mas, eventualmente, tem gente que simplesmente não consegue, ou por ter dislexia, ou a visão não está tão boa, enfim. E uma alternativa que nós temos é... Mas está horrível, mas tudo bem, não é só o meu espírito, não, eu juro que eu estou aqui. A gente pode fazer gravações. Então, o Carlos Gomes tem um trabalho muito, muito bonito, chama Espiritismo em Gotas, que são perguntas e respostas ao Livro dos Espíritos. Ele fez slides para cada uma das perguntas, e eu aproveitei esse material dele, com autorização, obviamente, e estou postando em vários grupos. A nossa Casa Espírita recebe, algum grupo das Casas Espíritas, só que a pedido de um irmão de uma outra casa aqui próximo, ele falou, nesse momento eu estou com uma dificuldade, estou com uma doença X e que estou tendo dificuldade de leitura. Pode ser que eu volte a ter capacidade, mas agora eu não consigo. Eu vejo que você posta, mas eu não consigo ler. Aí eu comecei a fazer a gravação. Minha voz não é a voz de locutor de rádio nem nada, mas o que vale não é o tom de voz, o timbre, mas a boa vontade, a vontade de ajudar o irmão. E várias pessoas já me relataram, interessante, que é gostoso acordar de manhã e ver lá, ler o trecho, escutar. E essa é uma forma também de inclusão das pessoas que têm dificuldade. Então, tem várias formas de buscar essa inclusão das pessoas. E hoje o mundo é audiovisual, não podemos esquecer disso e usar dessa ferramenta para divulgar a doutrina, né? Não, sem dúvida. E realmente é muito gostoso mesmo, Carlos. A gente vê de manhã, sempre levanto, logo, se o Carlos não postou, logo em seguida ele já posta, né, essa mensagem do dia e vem lá uma questão com a pergunta e a resposta.
E realmente é bem interessante. E só que eu não sabia que era por causa desse motivo que você fazia a imagem e depois o áudio, né? Falava assim, eu pensei até, eu falei, eu vou perguntar um dia para ele, mas passou isso, acabei esquecendo. Eu falei, por que ele faz a imagem e o áudio ao mesmo tempo, né? Mas é interessante, é realmente uma forma de inclusão. Exatamente, essa foi a ideia. Agora é a hora dos depoimentos. Cadê os centros aí com grupo de estudo, né, para falar para a gente o que está acontecendo? Está acontecendo, ou dificuldades, às vezes, assim, pessoal, uma coisa que a gente escuta muito no pessoal, começa o estudo, mas começa todo mundo animado, de repente começa a diminuir as pessoas, o número de pessoas e tal. Essas são umas dificuldades e outras. E, de repente, a gente pode achar caminhos alternativos. Existem muitos estudos hoje na internet, e muitas casas sérias, que podem ser aproveitados também. E, se a gente vai fazer um estudo e naquele grupo as pessoas não tiverem conhecimento do que está sendo falado, a gente tem que tomar algum cuidado. É melhor, de repente, pegar de uma entidade séria, seja da FEB, seja de alguma casa que a gente sabe que tem facilidade, mas para que a gente possa desenvolver. Não é para ficar a vida toda dependendo de A, B, C, mas desenvolve e depois a gente monta o nosso próprio grupo. Mas vamos lá, vamos ouvir. Edson, por favor. Opa, é só reforçar o que o André disse aí com relação a referências, a material, então, principalmente quando a gente vai levar, né, num grupo de estudos, a gente vai levar alguma conclusão nossa, algum estudo nosso, e principalmente para quem vai falar sobre o espiritismo, né, a gente precisa tomar muito cuidado com as referências que estão sendo utilizadas, reforçando o que o André disse. E não só quando a gente está num grupo de estudos ou, né, numa preleção, numa palestra, né, mas principalmente, também já foi comentado, né, reforçando, nos grupos de WhatsApp, né, ou seja, antes da gente divulgar alguma coisa, antes da gente, eu recebi isso aqui lá né, do meu primo, né, eu já vou jogar no grupo, não, né, procura a referência, verifica se realmente aquilo procede e se está dentro, né, se está de acordo com os princípios da doutrina espírita, né, ou seja, se não tiver, né, entra no ouvido, né, Deus é perfeito, né, nos deu dois ouvidos, né, um entra e já sai, já, não precisa nem ir para o cérebro, né, então é tomar muito cuidado com o que a gente está divulgando, né. Não, é isso mesmo, Edson. E hoje em dia, com a rede social, a divulgação é muito rápida, né? Você recebe, você nem deu tempo de processar ainda, de repente isso aí já passou por várias pessoas, já tem milhares de pessoas com acesso àquela informação. Então a gente tem que tomar esse cuidado, realmente. Por favor, Maria Aparecida. Só para complementar, Maria, só um minutinho, né? A gente tem que começar a diminuir a velocidade do dedo, né? Ou seja, né, recebeu, já vou clicar aqui, já vou encaminhar. Não, vamos analisar primeiro, antes de encaminhar, né? Boa tarde, sou de Pouso Alegre, Centro Espírita Amor e Humildade. Coordenamos Leonardo, que eu acho que está presente aí no grupo, e um grupo de estudos na segunda-feira, às segundas, né? E nós retornamos o ano passado com os estudos pós-pandemia e optamos não por seguir uma sequência, porque quem está no grupo já vinha estudando há muitos anos. Então, nós estudamos ali o que é Deus, reencarnação, influência, né? E seguimos a influência dos espíritos, coisa e tal, seguimos o ano. Agora vamos entrar em obsessão, no livro baseado, não só nas obras, como no livro Bastidores da Obsessão, né, de Valdo Franco, que ali é um manual de obsessão. Mas são estudos muito interessantes. A gente sempre busca em manter as pessoas interessadas e a participação delas,
né? Que elas levem histórias, que elas levem experiências, que elas possam falar de suas experiências e como aquilo reflete na vida, porque nós buscamos, se Leonardo quiser até comentar, o objetivo do grupo maior, o objetivo maior do estudo é o conhecimento. Mais que o conhecimento, é a diferença que ele vai fazer na vida da pessoa. Né? Que ela se lembre daquilo, do que ela estudou, né? Quando ela tiver a necessidade de utilizar. Então, é o aprendizado, que às vezes não acontece. Agora, o que realmente, o maior problema, apesar de usarmos uma dinâmica até interessante mesmo, de uma interação, para não ficar o professor e os alunos, né? A gente se coloca sempre na condição igualitária ali. Somos todos iguais, estudando o Espiritismo, na mesma condição do conhecimento. Um sabe um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, o outro está iniciando, mas sempre inserindo. Mas é uma pena, porque o que falta é o comprometimento ainda, né? Então, às vezes, a gente começa um tema tão bacana, vai indo muito, aí a pessoa falta 1, 2 semanas, 3 semanas, aí depois retorna, aí já perde o fio da meada, que eu acho que deve ser um problema de várias casas, né? Por mais que a gente se esforce. Mas é um grupo bom. E tem um outro grupo também na casa, que é o grupo de estudo de Joana de Ângeles. Uma outra pessoa, Geisiane, ela coordena o grupo também muito bom de estudos. Mas é isso, a gente vai trabalhando, né? Se esforçando, estudando e buscando levar. Mas que vale muito a pena, apesar das dificuldades. Muito a pena mesmo. Mas voltamos com uma dinâmica um pouco diferenciada do que era antigamente, onde um falava e os outros ouviam. Né? O objetivo é realmente o aprendizado. É isso, só para... Só complementando. Bom, Cida, só complementando o que a Cida falou, acho que a maioria das pessoas que levam o conteúdo dos coordenadores de reunião se preocupam muito com conteúdo. Essa também não deixa de ser a nossa preocupação, né? Mas o que a Cida falou, que eu acho que é muito importante, é relacionar, né, Cida, esse conteúdo com as vivências. Né? A gente sabe que o aprendizado ele se dá muito pela questão do que se sente, né? Daquilo que você consegue, daquilo que você faz relações, né, com o dia a dia. Então, assim, é novo para a gente, nós estamos nessa metodologia há pouco tempo, nós estamos nos adaptando, né, nessa nova realidade. A gente fica naquele contexto de preocupar com o conteúdo, né, de estar, lógico, tudo dentro das obras básicas, a gente se baseia tudo nas obras básicas, nas obras complementares que são sugeridas pelas federações, mas, assim, a gente tentando não deixar essa questão de ficar muito, não ficar muito teórico apenas, trazer as vivências, né, Cida? Essa que é uma das nossas preocupações. Então, eu acho que é algo a se pensar nos outros grupos também. Não só ficar preocupado com o conteúdo, pelo conteúdo, mas o que aquele conteúdo, no momento em que nós estamos vivendo, qual a diferença que ele faz, né? O que ele traz para a gente em termos de vivência, em termos de transformação íntima e tudo mais, né? Porque estudar é importante, mas se transformar ainda é mais importante, né? É a nossa tônica hoje, certo? Eu acho que é bem interessante aí essa dinâmica de vocês, essa forma de estudo, e ela, eu acredito que acabe sendo mais atraente até para as pessoas que vão estar participando, né? E como ela está baseada nas obras básicas, não tem o porquê de não fazer dessa forma se está dando certo. E é uma experiência para ser compartilhada realmente, para ser divulgada para as outras casas, que quem sabe ela pode ser levada. Eu lembro assim, só complementando, no outro centro que eu frequentava quando eu morava em São Paulo, no interior de São Paulo, lá nós fazíamos mais ou menos parecido com vocês. E o estudo das obras básicas eram feitas baseadas, muitos dos capítulos e das perguntas, das questões, baseadas realmente em
sentimentos de cada um, que cada um se sentia naquele momento, como que ele se expressava aquilo, como que aquilo tocava aquela pessoa. E era colocado isso até mesmo na forma de teatro. Então, algumas das vezes eles pediam para a gente encenar lá na hora alguma coisa que quisesse para colocar, né, naquele momento que você estava sentindo. Não era nada ensaiado, não era nada programado, assim, era no momento lá, no momento do estudo. Você fazia lá, não, vamos fazer, faz ali uma apresentação, você não quer falar o que você está sentindo, faz na forma como se fosse um espetáculo, alguma coisa, vai lá. E funcionava muito bem. E era assim, um grupo que começou nós começamos na época com 50 pessoas estudando e terminamos com 50 pessoas. E os outros grupos era assim, a gente começava com 30, terminava com 10. E esse daí não, foi um grupo que realmente veio e todo mundo ficou, se interessou, só que era assim, era uma equipe só da casa, a casa lá era muito grande. Então nós tínhamos, acho que mais de 10 grupos de estudos diferentes, de obras diferentes, mas era só essa equipe que fazia esse trabalho, eles fizeram isso com o Evangelho. Então foi quando nós fomos para o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele pegava, então cada capítulo daquilo era uma vivência, e as pessoas traziam a sua condição, como se sentiu, e realmente assim, como você falou, marcou, né? Não foi uma coisa que transformou a vida, acho que de praticamente todo mundo que estava lá. Mas obrigado aí pela... Só para completar o que o Léo falou, mas é interessante que a gente faz de uma forma muito simples, né? É muito simples, mas sempre jogando para as pessoas, né, um tópico. Mas, né, o que vocês acham? Comenta aí. Tem a ver com a vida de vocês? Já aconteceu? Passaram pela experiência? Não passaram? Né? Isso obriga um pouquinho eles a falarem. Né? E eles, né, Léo, eles acabam passando as experiências. Então é isso, essa convivência, esse conviver, né, esse acolher que é necessário. A gente ouviu o outro através do estudo. E todo mundo ganha, todo mundo aprende. Às vezes a gente passa semanas, né, Léo? Semanas num tema. Semanas, um mês. 5 semanas em um tema só. Um tema, influência dos espíritos. Nossa, quanto tempo, né? Agora começa a obsessão, vai mais um tempo. Por quê? Porque ali está relacionado às experiências que as pessoas vivem também. E como isso vai fazer diferença. Né? Olhar o ser humano, não aquilo que a gente traz para colocar. Não, é isso que eu tenho que falar. Não, eles vão falar. E a gente completa com a doutrina, né? Com embasamento da doutrina espírita. E é muito bom. É isso. Obrigadão aí pela compartilhar. Antônio, por favor. É só uma falazinha pequena em relação ao que a Aparecida acabou complementando ali, uma parte que o Leonardo falou. A gente vê que se o grupo todo que está estudando não entendeu, no mínimo possível, a gente não deve adiantar o estudo para poder correr. Não é conveniente que a gente leia o Livro dos Espíritos num mês, às vezes nem num ano. Mas, enquanto aquela questão ainda levantar dúvidas e necessidades de debate, acredito que a gente tem obrigação de continuar ali, porque, às vezes, uma dúvida que um irmão nosso está tendo, ele pode ser esclarecido e levantar uma outra dúvida, inclusive, para a gente. Né? E a necessidade do estudo em grupo é que esse grupo evolua junto, e no mínimo possível. Vai ter um sempre que vai despontar mais que o outro, que ele vai estudar mais, tem uma facilidade de compreender. Mas aquele que tem, como foi falado, aí, pessoas que às vezes têm algumas dificuldades de entendimento, mais lento, alguma instrução às vezes menor, mas eu me reporto a uma senhora que a gente tinha lá na região de Caratinga, lá em Ubaporanga. Ela tinha tudo para que se fosse ao contrário, né? Ela era pobre, negra, mulher, analfabeta. E sabia tudo que estava nos livros que a gente não sabia. Ela é um espírito extremamente... Ela já era evoluída, a gente estava muito longe dela, né? Eu fui conhecê-la quando eu comecei a participar da pomada Vovô Pedro, na região lá, na cidade de Ubaporanga, próximo a Caratinga.
E essa mulher, a gente vê o empenho dela, ela participou nessa última casa que ela já desencarnou, e outro detalhe, ela estava com 94 anos. Ela participou lá 45 anos sem faltar uma reunião. E antes dessa casa, que vai fazer 50, está fazendo 50 anos agora, ela saía da cidade de Ubaporanga, que dá 20 quilômetros de Caratinga, toda semana com os filhos, com um único detalhe, a pé, porque ela não tinha como ir levando aquilo tudo, sem faltar uma reunião. Então, era um espírito que, se vocês conhecessem, vocês iam dar razão. É um espírito que está à minha frente, várias encarnações e muitas. Então, assim, ela era analfabeta agora, mas ela tinha uma bagagem que ela já trazia. E num debate, num estudo, quem falaria seria o espírito, né, Magda, falando para a gente com o apoio da espiritualidade, com a bagagem que ela tinha, e não pelo estudo. Então, a gente, quanto mais a gente se solidarizar, for solidário com todos aqueles que estão ali, todos compreenderam da mesma forma, numa base, podemos, então, com certeza, dar o próximo passo. E aí eu fico vendo que, às vezes, o pessoal quer correr, né, para acabar o livro. E o que adianta? Ah, não, ano que vem a gente lê de novo? Então, pode ser daqui a 2 anos a gente lê de novo, né? Era isso que eu queria dizer, assim, que eu acho extremamente importante, que a gente não tenha esse desespero, né? A gente não está com o pai na forca, né? Nós já enforcamos já muito passado, mas agora não. Agora nós temos essa oportunidade que é divina e maravilhosa. Eu costumo dizer, às vezes, que aqui no Evangelho, aqui em casa e tal, onde eu estou, que nós somos privilegiados, entre aspas, somos privilegiados hoje, que nós estamos com a doutrina espírita nos esclarecer. Então, cabe a gente realmente fazer com que ela floresça, mas para os lados. Não adianta a gente caminhar sozinho para cima, né? E deixar os nossos irmãos aqui, porque é uma prova de egoísmo nossa. Então, que as pessoas possam ver desse jeito, né? Eu não sei se isso completa, ajuda alguma coisa, mas é uma visão que a gente tem. Obrigado aí para vocês. Oi, Antônio, eu acredito que, assim, isso aí é uma visão que todos nós deveríamos ter, né? Enquanto trabalhadores da área de estudo, porque não tem como você passar adiante, porque a gente não está numa sala de aula que tem que cumprir um cronograma, que tem que cumprir um determinado calendário. Então, nós estamos ali para fazer um aprendizado, e que esse aprendizado realmente ele seja efetivo e que possa fazer aquilo que a Maria Aparecida, o Leonardo colocou, a transformação na vida das pessoas. Eu acho que é para isso que nós estamos dentro do Espiritismo. A gente não está aqui simplesmente para ler um livro, assim, sem dar o mínimo sentido daquilo que a gente está lendo. E isso é muito importante. Eu acho que isso todas as casas deveriam estar adotando, né? Se é que já não adotam. Porque realmente não tem como você fazer um cronograma para estudar Espiritismo. A gente faz uma programação, mas não tem como você cumprir ela. Como eu já vi em algumas casas, a gente programa, a gente vai estudar esse ano o Livro dos Espíritos. O ano passado eu participei virtualmente de um curso de mediunidade, e eles tinham feito uma programação que o curso tinha que terminar em outubro. Nós terminamos ele em dezembro e ainda está incompleto. A gente vai continuar ele esse ano, porque não deu para ver tudo que tinha programado para ser feito. Porque, como você falou, chegava lá na hora, surgiam dúvidas, e as pessoas começavam a colocar as suas experiências, e aí a coisa ia fluindo. E chegou lá, não deu, mas não vamos atropelar e deixar sem o entendimento necessário, né? Acho que isso é de suma importância. Só para completar, eu vi nos chats, nós fazemos a roda, é uma roda, sempre uma roda, né? Onde a gente pode olhar as pessoas, olhar de frente, olhar nos olhos, né? Sentir as pessoas, e sempre pelo nome, se é a primeira vez, seja muito bem-vindo, né? Espero que goste, que fique, você conheça, sempre esse contato para a gente, né, criar essa sintonia com a pessoa. Eu falo para o Leonardo, nós não vamos ter pressa, que nós somos espíritos imortais. Se a gente desencarnar, né, Léo, a gente vai continuar estudando. Então, e o grupo vai continuar. Então, não tem problema. A pressa não faz parte do nosso cronograma, de jeito nenhum. Né? O aprendizado, sim, pressa não.
Não, sem dúvida, é assim mesmo. Mais alguma colocação, que a gente está já próximo de encerrar? Se mais alguém tiver alguma colocação a fazer. O Carlos Gomes está colocando no chat, né, que é importante aprendizado, realmente. Né, vocês estão de parabéns aí. Bom, acho que então a gente pode estar caminhando para encerrar, né, mais esse tópico que foi apresentado. Então, vamos mais uma vez agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade bendita de estarmos aqui, aprendendo a cada dia mais, junto da espiritualidade, que nos complementa, que nos dá a orientação necessária para que a gente se torne pessoas melhores e que a gente possa realmente, não somente estudar o espiritismo, mas praticar o espiritismo, que acho que é isso que vai fazer a mudança na vida da gente, que a partir do momento que nós conseguirmos realmente colocar em prática esses ensinamentos, a gente vai estar fazendo a nossa reforma íntima, a gente vai estar fazendo a nossa reforma moral, e que todos nós possamos sair melhor do que entramos quando estivermos participando desses grupos de estudos. Que assim seja. Uma boa parte